muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Nelson Osseri, ele que é o presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, criou a Frente Parlamentar para a implantação da Escola Cívico-Militar no município. E até o dia desta gravação, agora do ano de 2023, ele já fez 86 indicações, 19 projetos, 42 requerimentos. Um trabalho árduo até agora. Seja bem-vindo ao Em Pauta, Nelson Osseri. Eu que agradeço, é uma satisfação de ter essa oportunidade junto à TV Câmara e poder falar com toda a população sobre os nossos projetos, sobre os nossos trabalhos, né? Um mandato muito participativo, a população é muito próxima do nosso trabalho, do nosso gabinete, inclusive do gabinete móvel, e também, diante de todos esses números que foram apresentados, tanto de requerimentos, de projetos, é sempre ouvindo a população, né? A gente aqui não tem nenhum tipo de vaidade para trabalhar um bairro ou outro, a gente trabalha a cidade como um todo. Então, por exemplo, a questão da frente parlamentar das escolas cívico-militar veio realmente para trazer um debate saudável, mostrar essa nova modalidade e, de repente, aplicar em alguma região da cidade de Campinas, de preferência numa região que tenha vulnerabilidade, que tenha altos índices de criminalidade e violência, porque o objetivo é esse. Então, tudo a gente faz voltado para a cidade. Já que você citou sobre este assunto, a gente começa então falando sobre a frente parlamentar, porque o senhor já fez reunião neste ano de 2023. Para quem está nos acompanhando, quais seriam os benefícios? Por que o senhor gostaria de trazer este modelo para a cidade de Campinas? Já existe em outro município aqui do nosso país? Qual que é a diferença de uma escola, hoje particular, pública, para essa implementação da cívico-militar? A escola cívico-militar, ela na verdade, ela surgiu no governo do Bolsonaro. Vários municípios conseguiram a inserção desse modelo de estudo, de ensino, e Campinas chegou a bater na trave. Aí, devido a uma movimentação por parte da esquerda, por parte do Ministério Público, acabaram interrompendo. Mas a escola seria implantada aqui na Odila Rocha Maia, ou Rocha Brito, agora fugiu o nome, ali na região do Campo Belo, e infelizmente acabou não sendo implantada, porém é uma escola que nos locais, nos municípios onde foram implantadas, como por exemplo Taubaté, né, mostra-se assim uma estatística realmente assustadora no sentido de benéfica à população. Vou dar um exemplo aqui, a questão de violência entre alunos dentro da escola. De 71 casos que ocorreram, violência verbal, violência física, caíram para 0 após a implantação. Então a escola cívico-militar, ela vem resgatar não só a autoridade do professor, né, que continua sendo o professor, não é a militarização. A escola cívico-militar, é bom explicar que não é o militar dentro da sala de aula, é o professor que está lá, vai continuar na sala de aula. Porém, a questão da disciplina, isso vai ser potencializada porque você vai estar amparada pelos militares da reserva que estarão lá trabalhando. Então a escola cívico-militar, ela não vem trazer só a questão da autoridade do professor, ela vem trazer segurança para os pais que estão preocupados com o ambiente escolar, ela vem trazer proteção para as crianças, para os jovens que estão dentro da sala de aula. Então tudo isso é muito importante, além da ordem, né, além da própria educação moral e cívica, o resgate de algumas disciplinas que nós estamos percebendo aí a falta. Eu que trabalho muito com palestras em escolas, né, inclusive eu tenho uma hoje, eu acabo observando essa situação da falta de autoridade do professor, mas não é uma falta de autoridade porque ele simplesmente se deixou levar ou porque ele não está mais animado com o ambiente. É por conta do aluno. Esses alunos não estão recebendo a educação dos seus pais, porque muitas das vezes os seus pais não foram educados. Então esses alunos refletem tudo dentro da sala de aula e os pais culpam o coordenador pedagógico, culpam a professora, eles acabam terceirizando a educação, né? Jogando a culpa para o professor, e isso, lógico, acaba desmotivando, o professor acaba tendo um desgaste emocional. Muitos professores hoje
estão afastados por conta de aumento de ansiedade, depressão, enfim. A escola cívico-militar ela vem resgatar a nossa educação, que hoje infelizmente está sucateada, com pautas que realmente vão contra os nossos valores, né? O tráfico de drogas, em especial, mandando nessas escolas, a gente sabe disso, eles oferecem tudo que o pai e a mãe não podem dar, então a evasão escolar é natural, acaba aumentando, né? É muito mais interessante um jovem estar com o tráfico do que estar dentro de uma sala de aula. Qual que é a motivação que ele tem para ficar numa sala de aula? Zero. Então, a escola cívico-militar ela vem resgatar isso, e por isso que eu defendo a escola cívico-militar e a implantação no município de Campinas. Já que nós estamos falando sobre educação, a sua preocupação atual é a questão da segurança também, até com os casos recentes que aconteceram aqui na cidade de Campinas, mas também em outros municípios? Excelente o seu questionamento. Essas tragédias que ocorreram, inclusive em Blumenau, como ocorreu também em Suzano, nós sabemos que ali foi uma falta de segurança, né? Não adianta eu colocar um vigilante sem arma, por exemplo, numa sala de aula, numa escola, e achar que aquilo vai estar gerando segurança. A presença dele, né, de um homem ali, pode sim dar uma sensação de segurança. Mas aquele cara que vai, malucão, disposto a matar, com uma faca, um machadinho, ele não vai, né, reparar muito nessas questões. Ele vai para cometer o que tem para cometer. Agora, se ele sabe que tem lá um segurança armado, né, ou, por exemplo, uma escola cívico-militar, que sabe que tem policiais da reserva armados, né, ele não vai se arriscar, não vai pular muro. E também outras questões que são importantes, como, por exemplo, a trava nas salas de aula, né, as portas blindadas na sala de aula, qualquer tipo de movimentação diferente, o professor simplesmente trava. Acabou, está guardado lá dentro da sala de aula, está seguro. Então a escola cívico-militar, ela tende a dar uma potencializada nessa questão da segurança. E é um dos motivos que eu também defendo. Vereador, sobre o trabalho que você tem realizado aqui no município, através do seu mandato, pelo segundo mandato consecutivo, o senhor é presidente da Comissão de Prevenção às Drogas. O trabalho muda muito de um mandato para outro, nestes praticamente 8 anos, pegando os 4 anos de primeiro mandato, para o trabalho que está sendo realizado agora. Chegam novas drogas, o senhor aprende também através das palestras e do conteúdo que é debatido pela comissão? Mudou bastante, né? É o que eu falo, as drogas, elas a cada semana tem uma nova e às vezes a gente não sabe nem a composição dela. Então, como é a pauta principal do nosso mandato, a pauta principal da minha vida, né? É uma missão de vida esse trabalho, na questão de políticas de prevenção às drogas, de tratamento dos dependentes químicos de forma gratuita, todo esse amparo com psicólogo, assistente social. Então isso sempre foi a nossa bandeira. E o que eu tenho percebido, né, são, além das drogas novas, como essa K9 e outros nomes que acabam denominando, essa família do K, né, tem a K2, a K4, K7, K9, mas é tudo a mesma coisa, droga é droga, e tem que tomar cuidado, né? Só que ela é uma droga sintética, é produzida em laboratório, muito mais potencializada, então gera todo esse pânico, até porque ela parece muito com a maconha, e muitos dos jovens fumam maconha. Então, para usar da K9 achando que é maconha é muito fácil, até porque ela é fumada, né? Via pulmonar. Agora, o que me surpreende e o que me traz até um pouco mais de motivação para que a gente estude cada dia mais é a questão do aumento de moradores de rua, mas não é só o aumento de moradores de rua, é o aumento dos moradores de rua dependentes químicos, né? Então a gente sabe que isso é um problema, acho que mundial, né? Até países de primeiro mundo, como o próprio Estados Unidos, está enfrentando uma situação muito delicada em alguns estados, como por exemplo na Califórnia, devido à legalização das drogas, devido à permissão de pequenos furtos, até $900. Então está gerando um caos na Califórnia, né? O Uruguai também, com a legalização das drogas, aumentou a guerra do tráfico, então está uma coisa fora do normal, né? A Holanda, com o turismo da droga, e no Brasil não é diferente, né? O Brasil
ele tem leis que proíbem drogas ilícitas, ocorre que muitas dessas drogas ilícitas, aos olhos da sociedade, está legalizada. Como, por exemplo, a maconha. Ninguém dá nada, acreditam que é uma droga inofensiva, mas é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, é uma droga que, dependendo da frequência e quantidade que você usa, você se torna dependente químico. Mais do que isso, é uma droga que potencializa até, além de ansiedade e depressão, potencializa sintomas de esquizofrenia. Então, assim, a gente não pode brincar e, infelizmente, o país brinca. Então, você pega hoje uma pessoa em situação de rua, muitas pessoas têm aquele olhar que aquela pessoa só usa álcool. Ah, o problema dela é álcool. Ele é bêbado, ele é cachaceiro, ele está alcoolizado. Não. É o álcool, é a maconha e é o crack. Então, você tem aí o álcool, que é uma droga depressora, você tem a maconha, que é uma droga perturbadora, e você tem o crack, que é uma droga estimulante. Né? Então, você tem um barril de pólvora nos centros das grandes cidades, como é o caso de Campinas. E isso me preocupa porque hoje, na condição até de especialista na área de dependência química, a nossa maior dificuldade é encontrar o tratamento adequado para essas pessoas. Né? Nós vivemos um país onde a internação compulsória, que é aquela internação à força, através de uma medida judicial, é pouco aceita pela saúde mental. Só que ao mesmo tempo que ela não aceita a internação à força, ela não oferece uma outra ferramenta que a gente possa ressocializar, tratar essas pessoas. Então a gente fica enxugando o gelo, se desgastando, a população de rua aumentando, mais pessoas sendo presas, porque o poder público não intervém, não aparece, não resgata, não ajuda, vive de lenga-lenga. O sistema prisional vai aumentando, porque essas pessoas precisam roubar para manter o vício. E quando a polícia pega um ato de criminalidade, ela tem que prender, ela tem que levar para uma delegacia. Então gera-se só gasto, né? E nós não fazemos nada. Então isso é, eu acho que o maior desafio que eu venho encontrando, que é fazer o executivo aceitar projetos que eu apresento aqui na Câmara Municipal e que eles possam, de fato, fazer executar, como é o caso do Centro de Acolhimento e Tratamento que eu propus, que é uma fazenda de recuperação, seria um poupa-tempo do dependente químico morador de rua, onde todos os serviços estariam no mesmo local, seria numa fazenda, numa área pública que a prefeitura tem, de mais de 40 mil metros, né, com todos os serviços, saúde mental, CAPS-AD, CAPS-I, Polícia Civil, para fazer a triagem dessas pessoas que estão chegando, saber se é foragida da justiça, se é foragida se está desaparecida, né, ter ali a questão da assistência social, para saber o vínculo dela com a cidade, se ela quer voltar para a cidade de origem, se ela tem vínculo familiar ainda, se consegue o contato com algum familiar. Então, seria um trabalho no mesmo local. E isso hoje a gente não vê ocorrer. O que ocorre hoje? Um dependente químico em situação de rua, que quando ele quer ajuda, ele tem que ficar perambulando para um lado e para o outro. E isso daí é triste, porque essa população só aumenta e Campinas hoje ultrapassa, e eu discordo totalmente da secretária de Assistência Social quando ela fala que tem 900, 800 moradores de rua. Eu lamento, né? Até acredito que ela não seja daqui ou ela não conheça o centro da cidade, pelo menos. O centro da cidade tem esse número que ela fala. Você pega, por exemplo, em frente à sede do Correio Popular, só naquela praça lá tem 100 pessoas, né? De 50 a 100 dependendo do dia, em frente à Regional, em frente ao Correio Popular. Então é muito triste tudo isso. Eu costumo dizer que Campinas já ultrapassou as 2.000 pessoas em situação de rua, tomando até como base a capital. Capital, São Paulo, tem 24 mil moradores de rua. Vai falar que Campinas com 1.200.000 tem o quê? 800 pessoas? Desculpa, tem muito mais e o poder público precisa ter um olhar para essas pessoas no sentido de tratar quem tem que ser tratado, devolver para a cidade de origem aqueles que querem voltar e também a ressocialização e o vínculo familiar daqueles que ainda têm um familiar e têm contato. O senhor citou agora nessa resposta a capital paulista, São Paulo. Recentemente você esteve na Cracolândia. O que essa experiência te mostrou e qual que é a preocupação que você tem com este assunto? Eu já fiz 4 visitas à Cracolândia, em São Paulo, né? Eu fiz uma na época 2010, 2011, que eu estava fazendo especialização em dependência química.
ali ainda estava uma movimentação, mas você via muito mais o crack do que qualquer outra droga. Nessa quarta visita que eu fiz, que foi até para fazer um balanço com a Cracolândia de São Paulo e a Cracolândia de Campinas, né, ali eu já detectei já de cara uma criança de 8, 10 anos de idade sob efeito dessa droga K9. O tráfico hoje é quem toma conta daqueles usuários. A polícia ela tem um papel ali até bizarro, que é simplesmente fechar o bairro para que eles usem apenas naquele local, não fiquem se espalhando. Então é igual o gado, né? Ela fica tocando eles para um lado e para o outro, para eles não saírem daquela demarcação. É triste você olhar cenas ali que eu presenciei, como gestante, derramada no chão, com o cachimbo na boca, sem condição nenhuma de se movimentar, né? Eu cheguei a ver uma mãe com um carrinho de bebê com uma criança, tirando o bebê do carrinho, segurando no colo a criança e deixando o carrinho em troca de uma pedra. Então são cenas assim que realmente você assusta. Você vê ali pessoas em situação de total, não só definhando, mas assim, de miséria, uma cena muito pesada, Sim. muito agressiva, eu não sei nem a palavra a usar. Totalmente vulnerável ali com a situação. Vulnerável, né? total, sem discernimento, nada. Como você vê pessoas que estão ainda começando. Que nem eu vi pessoas de terno e gravata indo comprar crack. Deve ser advogado, deve trabalhar em algum escritório, mas você vê uma pessoa num formato de um executivo, né, com uma aparência saudável, indo comprar crack. Então você vê de tudo numa Cracolândia. E Cracolândia, ela tem esse nome Cracolândia por conta do uso específico do crack. Mas hoje já mudou completamente. Existem tudo que é droga. Você encontra pessoas fumando maconha, você encontra pessoas com corote, você encontra pessoas usando do crack. E muitas das vezes você nem sabe o que a pessoa está usando. Você sabe que é uma substância, que é uma droga, até pelas condições da pessoa ali na hora que dá uma tragada. Pode ser a K9. Tenho absoluta certeza que aquele menino de 8, 10 anos, ele estava sob efeito da K9, até pelas condições ali de movimentação da boca, né? Que quando eu perguntei para ele se ele aceitava um copo d'água, ele não conseguia responder, ficava me olhando e praticamente hipnotizado. E a gente sabe que a K9 é 100 vezes mais forte que a morfina, então ela tem dentro da sua composição analgésico, é também 100 vezes mais forte que a própria maconha. Então você imagina só, né, o que ela faz dentro do seu sistema nervoso central, a ponto de viciar tão rápido e até mais rápido que o crack, até porque o efeito da K9 já foi constatado que é muito rápido. Então aquele prazer, aquela sensação de bem-estar que a droga proporciona, ela é o medidor para saber se ela vicia ou não, né? E a forma que ela vicia, se é de uma forma imediata ou não. E a K9 você vê um efeito ali de 6, 7 minutos, né? Aquela sensação de bem-estar, terminou o efeito, depressão profunda e vontade de usar novamente. Então é algo que assusta porque chegou em Campinas e aí nós estamos perdidos. Campinas não tem política pública para atender dependentes químicos. O vereador, recentemente a gente acompanhou uma discussão aqui no plenário durante a reunião ordinária com um projeto seu que quer proibir eventos que façam apologia a drogas, como nós temos a Marcha da Maconha, que é um evento que acontece em muitos municípios de todo o mundo, não só aqui na cidade de Campinas. Como que você enxerga esta proposta e qual que é a importância que você vê de proibição desse tipo de evento? Para quem conhece a Marcha da Maconha, né, vai entender muito bem o projeto que eu estou apresentando, o projeto que eu apresentei. A Marcha da Maconha, ela deveria ser uma marcha para você debater a questão da maconha medicinal, a maconha para uso recreativo, para legalização, para descriminalização. Isso não ocorre. O que ocorre numa Marcha da Maconha? Um monte de maconheiro pedindo a legalização com musiquinhas contra a polícia militar, contra o sistema, contra o governo, e ao mesmo tempo fumando uma droga ilícita. Não estou falando que todos que estão lá fumam, mas nos vídeos que nós constatamos,
muitos estão utilizando a maconha como se fosse um encontro de maconheiro. Então a marcha, ela perdeu um pouco ali o sentido do negócio, sabe? Ela não é mais com aquela finalidade de um debate saudável, como, por exemplo, quando a Marcha da Maconha foi fazer uma apresentação, uma marcha, acho que, se não me engano, 2010, 2011, eles fizeram um debate lá na Metrocamp. E eu participei. Sentou eu de um lado, uma mediadora, sentou eu e um psicólogo contra a maconha, a legalização, a mediadora e 2 integrantes da Marcha da Maconha e mais um advogado criminalista, que também é favorável à maconha. Por sinal, os 3 ali maconheiros, só para ter uma ideia. Então, assim, é um debate, cada um com a sua corrente, com a sua frente, para a sua defesa. E foi um debate saudável. Entendeu? Foi um debate saudável. Agora, por exemplo, eu não uso maconha, né? Não suporto maconheiro, não suporto traficante, tenho nojo mesmo. Eu acho uma cena degradante. Como também não gosto de cigarro. Meu pai fuma cigarro e eu falo para ele, a cena de você com o cigarro na boca, para mim é degradante. E é muito difícil a gente viver tudo isso, né? E eu não consigo acreditar que as pessoas proliferam essa situação como se fosse normal, natural. Meu pai, com toda absoluta certeza, tem a dependência do cigarro, né? Por isso que não consegue parar, porque ele quer parar, só que não consegue. Se não consegue é porque está dependente. O que eu falo para ele é que existem ferramentas no SUS que oferecem esse tratamento. Tem o chiclete com nicotina, tem aquele adesivo com nicotina que pode, de repente, amenizar, né? E hábito também. Mas a marcha da maconha, ela se perdeu porque ela propaga simplesmente o uso da substância, a descriminalização, como se isso fosse melhorar as coisas. Não vai melhorar. Agora, pelo fato de eu não usar maconha, né, eu posso ter meu lado favorável a algumas substâncias que existem na maconha. No caso, a maconha medicinal, que é um nome pejorativo, maconha medicinal, na verdade não existe maconha medicinal, existe uma substância da maconha que é usado na medicina, que é o canabidiol. Então, assim, eu sou favorável. Uma pessoa que está precisando de uma droga, né, para amenizar uma dor, eu sou totalmente favorável. Só que desde que tem uma prescrição. E no nosso país, para uso medicinal, ela já é liberada. Você simplesmente faz um pedido para a justiça libera e acabou, você vai ter a droga. Eu falo isso com propriedade porque eu já vi inúmeras pessoas solicitando. Agora, querer legalizar plantio, cultivar em casa, fumar de qualquer jeito, para uso recreativo ou não, isso daí é um problema que vai gerar mais gasto na saúde pública. Porque maconha, como o cigarro, ela gera vários problemas na saúde, inclusive câncer de boca, né? Câncer de língua, câncer de pulmão, é uma droga fumada, é pulmão. Né? Quando você fuma, o primeiro lugar aqui é pulmão. Depois ela passa pelo pulmão, coração, sangue e chega no sistema nervoso central, no cérebro. Só que o pulmão é o primeiro órgão afetado. Então, como que eu vou elogiar uma substância que gera mal, que gera prejuízo? Não vou, não tem como. E a marcha da maconha é isso. Ela é uma marcha que faz apologia é crime. Vereador, outro assunto que gerou debate também aqui no plenário foi o seu projeto que quer proibir a participação de mulheres trans em equipes femininas aqui na cidade de Campinas. Qual que é a sua preocupação? Minha preocupação é o direito das mulheres, né? Eu acho que existe a modalidade feminina, existe a modalidade masculina e nós precisamos respeitar isso. É muito desproporcional, por exemplo, eu, Nelson, participar de um futebol feminino. Vou arrebentar, vou jogar muito, vou fazer gol, vou sair artilheiro do lugar, né? Não tem como. Agora você pegar um homem que fala que é trans, ou que é trans, não sei qual que é a avaliação que eles fazem para isso, mas que se titula trans, não sei. Ele pega e vai participar de uma modalidade feminina. Vamos pôr uma partida de tênis, uma partida de basquete. Vai ser o único que vai enterrar, né? Vai ser o único que vai ter uma preparação física
mais avantajada até para o sentido da competição, né? A resistência. A gente sabe que tudo é diferente do homem e da mulher. Imagina um futebol feminino, né? Como que vai ser? Um time de trans, um time de mulheres? Então as mulheres estão perdendo espaço, né? E está ficando uma competição desleal, tendo em vista inúmeros casos no mundo todo de trans que foram campeão na modalidade feminina e as mulheres saindo indignadas, falando como que eu vou competir com um homem que tem uma estatura maior, que é homem, né? Ele se diz trans, fez lá a cirurgia, eu não sei qual que é o processo, mas assim, todo o corpo dele, a genética dele, é de homem. Então que criem uma modalidade para os trans. Vai ter a modalidade de homem, vai ter a modalidade de mulheres e vai ter a modalidade de trans. Cada um competindo de igual para igual. E para a gente poder encerrar aqui o Em Pauta, o último tema que eu quero trazer aqui, você tem uma proposta de trazer mais transparência em reuniões do Conselho que discutem políticas públicas. Você entende que hoje os munícipes às vezes não ficam sabendo tudo que é discutido nessas reuniões? Exatamente. A questão da transparência é outra pauta também, né? Acho que é respeito ao dinheiro público, combate à corrupção, combate às drogas, transparência em tudo. Conselhos. Pergunta para a sociedade. Quantas reuniões de conselhos? Existem vários. Vocês já participaram, vocês souberam que iria ocorrer. Nem eu aqui, como vereador, fico sabendo de reunião de conselho, né? Que nem vai ter uma reunião agora do Conselho de Entorpecentes, Municipal de Drogas, né? Eu nem fiquei sabendo, eu fiquei sabendo recentemente por conta de uma entrevista que eu estava concedendo junto com a presidente do conselho e ela falou. Eu falei, poxa vida, né? Precisa de divulgação. E quando você participa de uma reunião de conselho, tem toda uma regrinha lá que você não pode filmar, que você não pode transmitir ao vivo. Então esse projeto ele veio nesse sentido, já foi até sancionado pelo prefeito, que permite a gravação, você fazer uma live, você fazer um ao vivo, para mais pessoas poderem acompanhar. Então você tem uma rede social, movimentada ou não, mas você está transmitindo ali ao vivo a reunião do conselho, os seus seguidores automaticamente vão tomar conhecimento. Então assim, você vai multiplicando, mais pessoas vão tomando conhecimento, sabendo o que está acontecendo na cidade. E esses conselhos, eles têm uma autonomia muito elevada, né, que permitem discussões relevantes, que nem a própria comissão, o próprio Conselho Municipal de Entorpecentes, vai ter uma reunião agora, que eu pretendo participar, que vai falar sobre as políticas novas de prevenção e tratamento da dependência química. Então, assim, eu vou com toda certeza utilizar dessa lei, que é de minha autoria, e vou fazer uma transmissão ao vivo até que para mais pessoas tomem conhecimento e saibam o que está ocorrendo. Então o senhor enxerga a importância dos conselhos, mas que é mais transparência para que a população participe e fique sabendo que existem as reuniões. Exatamente, a população ela precisa participar e é só com transparência, é só você podendo gravar uma reunião de um conselho para que pessoas que não podem se deslocar até o local, de repente até por conta do horário, do trabalho, mas que elas possam acompanhar pelas redes sociais, possam acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, né? E possam também, aqueles que gravam, divulgar nas suas páginas. Isso é muito importante para que a população tome conhecimento de tudo que ocorre na cidade. Para a gente poder encerrar, eu falei na minha abertura sobre a questão dos requerimentos, foram 86 neste ano, 42 requerimentos. De que maneira que a população apresenta esta demanda até você? Quando você circula pela cidade, você também percebe a dificuldade que a população está tendo em determinados serviços? O requerimento ele é uma ferramenta muito importante porque ele dá um prazo de 15 dias para o executivo responder, prorrogável por mais 15. E normalmente esses requerimentos eles são motivados pela população, né, que trazem não só via gabinete presencial, como também ligam por telefone, pelo WhatsApp do celular, do gabinete. Eles acabam trazendo algumas dúvidas, né, que nos motiva a apresentar o requerimento para ter uma informação exata, né, e poder transmitir assim ao munícipe. Tem desde terreno, né, que
que não está sendo utilizado, tem a questão das árvores, que foi muito comentada aí sobre esses desmatamento, extrações que estavam ocorrendo. E quando vem uma resposta não satisfatória por parte do executivo, a gente normalmente tenta dar mais uma chance, reforça esse requerimento, e se não vier uma resposta satisfatória novamente, aí a gente representa no Ministério Público. Ótimo. Vereador Nelson Ossiri, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Eu já faço o convite aqui para você retornar ao Em Pauta, porque passou muito rápido. Tem mais assuntos que eu quero abordar com você, então já faço o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e posso encerrar com o meu slogan? Por favor. A cidade não fecha e esse vereador não dorme. Estou sempre à disposição. Meu gabinete é o gabinete 7 aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.